Agora sim, ética teleológica. Tá. A ética do Aristóteles, ela é teleológica. Não é a única ética teleológica, mas é a mais importante. O que significa dizer que ele parte do princípio que todos os homens têm um telos, um fim. E esse fim é a felicidade. Então Aristóteles se pergunta: o que é necessário os homens fazerem para serem felizes? E o que eles devem evitar para serem felizes? Então tá aqui, ó. A ética de Aristóteles é definida como teleológica, de telos, que significa fim, e o fim é a felicidade. Olha a máxima de Aristóteles. O que é máxima? Imagine que entre tantas coisas que alguém diz, uma acaba se destacando. Como, por exemplo, quando Sócrates diz assim, ó: só sei que nada sei. Essa é a máxima socrática. Socrática, tá? É Sócrates, né? Nem sei se eu falei certo, então vamos de novo. Máxima em filosofia refere-se ao destaque de um pensamento filosófico. Então, o mais conhecido é Sócrates, que diz só sei que nada sei. Então, essa é a máxima socrática. Vamos pensar a máxima de Aristóteles aqui dentro da ética. Aristóteles, em seu livro Ética Nicômaco, deixa entender que todos os homens procuram o supremo bem da vida humana, que é a felicidade, do grego eudaimonia. Olha que coisa maluca. Se o nosso fim é a felicidade, significa dizer então que entre esse objetivo final há meios, e eu preciso fazer o estudo desses meios para a obtenção desse fim. E aí nós entramos na chamada ética aristotélica. A tarefa da ética em Aristóteles é educar os apetites e desejos dos homens, para que assim eles evitem os vícios e alcancem as virtudes. Tá, então assim, ó. Segundo Aristóteles, quando o homem vai fazer algo, ele tem que parar e pensar: por quê, para quê, se e como. O que motiva o homem a praticar uma ação deve ser guiado pela sua razão. Essa razão permite com que os homens controlem os seus apetites e desejos, ou seja, as suas paixões, evitando que esses homens façam coisas por excesso ou deixem de fazer por falta. E aí eu fiz um esqueminha aqui para você. Ética aristotélica, escaneei, ficou assim. Então vamos lá. Aqui está o sujeito. E esse sujeito, ele pratica ações. Acontece, meu camarada, que isso aqui é Aristóteles. O que significa dizer que essas ações, elas visam um fim. Ação está ligada ao ato de fazer alguma coisa. Acontece que quando eu faço algo, eu posso fazer esse algo de maneira racional, pensada, calculada, ou eu posso agir por impulso, ou seja, não pensar, só fazer. E aí, tudo que o homem faz, ele possui uma motivação, o que significa dizer que aqui, ó, esse homem aqui, ó, quando ele faz alguma coisa, ele faz motivado por algo. Então, quando você estuda, você faz isso motivado por alguma coisa. Quando você trabalha, você faz isso motivado por alguma coisa. Então, as ações, elas são movidas por motivações. As motivações que movem os homens, as motivações que fazem com que os homens pratiquem ações, é o que o Aristóteles denomina de desejos e apetites. Acontece que esses desejos e apetites são categorizados como paixões, que é uma das 9 categorias acidentais em Aristóteles.
O que são paixões? Já te adianto, mais à frente eu recortei um trecho do Aristóteles da obra, mas paixão é tudo aquilo que move você. Pode ser tédio, amor, medo, preguiça. Perceba que essas coisas, elas guiam o que devemos ou não fazer. Acontece que as paixões, quando não racionalizadas, quando não controladas pela sua capacidade de pensar, ela pode te colocar em frio. O que significa dizer que a função da ética em Aristóteles é regular as motivações dessas ações. Se você não conseguir regular, você vai cair no que nós chamamos de vícios. Vícios. Mas se você racionalizar a sua vontade, você vai em direção à virtude. Então é mais ou menos assim. Se existe alguma coisa que faz você fazer algo, e você, antes de fazer, para e pensa no que, por que, se e como fazer, você está racionalizando a sua vontade. Você pensou, opa, calma, deixa eu pensar, estou nervoso, deixa eu pensar para não fazer bobagem. Quando você não pensa no sentido de não racionalizar, mas se deixa levar pelos impulsos, você age então por desejos e apetites. O que significa dizer que a motivação da ação é a mesma, mas a forma como você conduz a sua ação não é a mesma. Uma ação cuja motivação, ou seja, cuja vontade é racionalizada, significa dizer que você faz uso da sua capacidade de pensar, a razão, por meio de perguntas-chave, que, por que, sei, como, de modo a alcançar a virtude, que significa, que deriva da palavra areté. Quando você não racionaliza os seus desejos e apetites, por exemplo, imagina você agir movido por ódio, por medo, ou mesmo você na estrada dirigindo, morrendo de saudade, para assim, eu quero chegar, e você começa a acelerar para chegar mais rápido, para ter o prazer de encontrar a pessoa amada. Perceba que quando você racionaliza, você pratica uma ação em direção à virtude. Quando você não racionaliza, se deixa levar pelos desejos e apetites, você está agindo de maneira passional. Por isso a palavra paixões, o que significa dizer que você pode estar indo em direção a vícios. Não especifiquei para você ainda o que é virtude, o que é vício. O que eu estou dizendo para você nesse momento é: você pode agir de maneira pensada ou de maneira impulsiva. O que significa dizer que agir de maneira pensada pode permitir com que você seja feliz, e agir de maneira impensada pode te trazer uma série de problemas. Então, na dúvida, é melhor racionalizar. Por isso, o nome ética teleológica, ou seja, vamos pensar uma forma de controlar as nossas paixões para que assim possamos agir de maneira virtuosa e sermos felizes. Sigamos então. Tá aqui, ó. Aristóteles, isso que tá aqui é esse esqueminha aqui que eu coloquei para você. Então tá aqui, ó. Afirma Aristóteles que o homem é um ser composto de vontade racional, que é a razão que leva às virtudes, ó. Vontade racional, que é a razão que leva às virtudes, é o processo de racionalização das motivações daquilo que eu faço. Enquanto que os desejos e apetites, que são as paixões que nos movem, quando não racionalizadas, levam aos vícios. Então, virtude é possibilidade de felicidade e vício é a garantia de infelicidade. Ser feliz é difícil, mas ser infeliz você não precisa fazer esforço nenhum. E aqui nós vamos voltar naquela concepção inicial que eu trabalhei em ética geral, onde eu falei para você que toda ação é composta por quantas etapas? 4, sendo as 3 primeiras teóricas e a última
prática. Então tá aqui, concepção, deliberação, decisão e execução. O que é concepção? É o seu fim, no caso Aristóteles, ser feliz. O que muda? O que muda é aquilo que eu entendo que vai me fazer feliz. Percebe que o conceito de felicidade... E ser feliz é para todos, mas aquilo que eu entendo que vai me fazer feliz é diferente. Mas essa racionalização passa por essas etapas aqui, ó. Se eu vou fazer algo, eu paro e penso no que fazer, significa dizer que eu vou pensar nessas 3 etapas. Qual é o meu objetivo? Eu analiso os caminhos para a obtenção desse objetivo e após a análise eu decido e por fim eu executo. Isso refere-se à racionalidade. Eu paro e penso, eu quero cursar direito. Aí as concepções, eu vou analisar o que eu tenho que fazer para conseguir ser aprovado em direito, que é um curso tão concorrido. E aí eu analiso e depois decido. E aí é necessário a execução, que seria então, portanto, a última etapa. Então, vontade racional, fazer uso da razão, que é a capacidade de pensar, significa dizer que antes de executar algo, eu tenho que pensar em cada uma das coisas que eu tenho que fazer para que a execução tenha êxito. Ô Juliano, isso parece tão óbvio. No fundo a gente já sabe disso, sim. E aí o que acontece? As paixões é quando os desejos e apetites não são racionalizados, ou seja, não são pensados, não passa por essa etapa de objetivo, análise e decisão. Acontece que ele é só o quê? Executado. Se você faz as coisas sem pensar, isso é problema. E aí, tudo que eu te expliquei está escrito aqui. Olha só, vontade racional, fazer uso da razão para controlar os desejos e apetites, evitando então, portanto, que as paixões te dominem, evitando que você cometa erros. E assim, faça com que você vá em direção às virtudes. Consiste no poder de parar, concepção, analisar, deliberação e escolher, decisão. O que é melhor ou menos pior. Nós já falamos sobre isso em outro momento. Nem sempre nós buscamos o melhor resultado, porque às vezes a coisa está ferrada. Então nós buscamos aquilo que é o menos pior, para si e para os outros. Aqui, primeiramente, ocorrem as etapas teóricas, que é a capacidade de pensar. Pensar no quê? O que, por que, se e como. E aqui, meu camarada, ocorre a última etapa, que é a execução. Quando você pratica uma ação com base nos vícios, significa dizer que a sua conduta não foi racionalizada. Ou seja, você não pensou antes de fazer. Não teve a concepção, deliberação e decisão. Você apenas executou. Pois é. Juliano, mas até agora você não falou o que é virtude, o que é vício. Mas já deu para sacar que virtude é uma coisa boa, vício é uma coisa ruim. Tá. Daqui a pouquinho a gente chega a essa definição. Por enquanto não. Sigamos. Paixões. Você já deve ter ouvido falar de crimes passionais, né? Essas emoções que tomam conta do homem, fazendo com que ele cometa crimes, por exemplo. Agiu por impulso, de ciúme ou coisa do gênero. As paixões, elas nos movem. As paixões faz com que nós pratiquemos o quê? Ações. Quando eu pratico uma ação, eu pratico essa ação por duas coisas. Ou motivado por algum tipo de prazer, ou motivado por algum tipo de dor. Mas como assim, Juliano? Tá? Vou te explicar. Bem, se você for observar aqui embaixo, ó, palavras de Aristóteles. Leio então para você. Por paixões, isso aqui é Aristóteles dizendo:
Entenda os apetites, a cólera, o medo, a audácia, a emulação, a inveja, a alegria, a amizade, o ódio, o desejo, a compaixão e, em geral, os sentimentos que são acompanhados de prazer ou dor. Perceba que sentimentos que causam prazer ou dor, não importa se ele causa prazer ou dor, são classificados como paixões. E essas coisas que causam prazer e que causam dor faz com que a gente pratique ações. E quando você vai praticar essa ação, independentemente da motivação, independentemente do que ela causa, você deve racionalizar essa ação para que ela seja uma ação virtuosa e não viciosa. E aqui é necessário, então, fazer uma distinção fundamental. Virtude, Aristóteles, é o justo meio entre o excesso e a falta. Quando eu equilibro o excesso e a falta, eu tenho a virtude. Então, se virtude é o justo meio, é a justa medida, é o equilíbrio entre o excesso e a falta, vício é excesso ou falta. E aqui eu trago um exemplo do Aristóteles. Virtude, coragem. Exemplo de vícios, valentia e covardia. Exemplos de virtude, temperança. E exemplos de vícios, libertinagem e insensibilidade. Então vamos ler isso daqui sobre o que são as paixões? Bora! Aristóteles define a paixão, patos, como que move. Impulsiona o homem para a ação, praxis, ou seja, as paixões são sensações, sentimentos que são acompanhadas de prazer ou de dor. Por isso estão relacionadas à moralidade ou à imoralidade. Então, para Aristóteles, a virtude está ligada à moral e os vícios estão ligados ao imoral. Peraí. Se a virtude deriva da razão e os vícios derivam da falta de controle dos desejos e apetites, o que o Aristóteles está dizendo para mim é: se eu não conduzir a minha vida de maneira pensada, a possibilidade de eu ser feliz é nula. Então vamos lá. No slide seguinte, eu trago a definição para vocês de virtude. Virtude é o justo meio entre o excesso e a falta, ou seja, é um sentimento ou uma conduta moderada. E os vícios? Pô, é o contrário, né? Vícios são extremos opostos, ou seja, são sentimentos ou condutas excessivas, ou, ao contrário, deficientes. Coragem, imagina um guerreiro. O guerreiro deve ter coragem. Ele deve saber a hora de atacar, a hora de recuar. O cara que é valente, ele só vai querer brigar. Se precisar recuar, ele não vai recuar. Em uma guerra, então, isso vai levar à morte. Vai causar a morte dele. E se é covarde, então, não tem como. Um guerreiro, se ele for dominado pelo medo, pela covardia, também vai morrer. Perceba que ser valente te coloca em risco diante do momento que tem que se recuar. E ser covarde também. E aí eu faço um pequeno texto aí ao final que é super importante. Podemos concluir que em Aristóteles virtude é virtude de caráter, é agir com responsabilidade. Porque o caminho do bem, segundo Aristóteles, é um só, ele é igual para todos. Edos em grego, que significa ser educado pela moderação. Devemos agir de maneira moderada. Assim, a tarefa primeira da ética de Aristóteles para os filósofos antigos, gregos e romanos, é a educação de nosso caráter, ou de nossa natureza passional, para conseguirmos a orientação da razão. Vale ressaltar que a ideia de consciência moral proposta por Aristóteles é a influência do pensamento de Sócrates. Pô, então, no início da aula eu falei de Sócrates, dos sofistas e tal. Isso aqui já dá para perceber que é uma influência.